Uns que a gente recebeu foi com conteúdo de God of War, até hoje são os vídeos mais vistos por aqui. Acredito que a narrativa construída e as informações passadas foram de grande valia naquela época, vocês gostaram bastante. E eu tô aqui, novamente, trazendo o meu compilado de informações e explicações referente a tudo sobre esse jogo. Tudo que vai sair, tudo que a gente tem de informação e teoria, o que significa que eu estarei também fazendo a minha cobertura completa do novo jogo da Santa Mônica, que caso você também goste desse tipo de conteúdo ou quer ficar por dentro de todas as informações e novidades, aproveita e se inscreve no canal para que todas as vezes que eu lançar vídeos novos você possa ser notificado, e eu conto muito com o seu apoio por meio do seu like, que ajuda muito na divulgação do meu trabalho, beleza? God of War Lao Fei foi anunciado oficialmente no State of Play do dia 2 de junho de 2026, com data de lançamento prevista pela indústria para março de 2027. Encerrando a apresentação com grande revelação final da noite, a Santa Mônica Studio mostrou um trailer de gameplay extenso e confirmou Fei/Lao Fei como a protagonista do próximo capítulo principal da franquia. A mulher que mudou o destino de Kratos, guiou o caminho de Atreus e foi a verdadeira arquiteta dos eventos que culminaram no Ragnarok. O jogo de 2018 já inicia com o funeral da Fei e o início da aventura do Kratos e do Atreus. É confirmado que o novo God of War Lao Fei não se passa apenas naquela época, mas sim em paralelo com todos os acontecimentos da saga nórdica, sendo desde 2018 até o fim do Ragnarok e DLC Valhalla. Fei sempre foi uma das personagens de maior impacto na saga nórdica do God of War. Líder e guerreira lendária, o seu impacto nos 9 reinos já existia antes mesmo dela ter conhecido Kratos, onde desta vez a gente vai traçar sua jornada pelo Everywhen. O Everywhen, ou Todo o Tempo em PTBR, é o local onde toda magia nasce e retorna, um reino transcendente acima daqueles que já conhecemos, um local onde deuses e criaturas de diferentes mitologias se juntam, nem sempre em uma coexistência de harmonia, mas todos acabam visitando o Everywhen como seu espaço de vida após a morte. E embora eles não tenham anunciado uma data específica para o lançamento, a gente pode esperar que o game chegue para o PS5 entre março de 2027 e maio também do mesmo ano, seguindo a janela de históricos de anúncios da Santa Mônica, né? Por exemplo, o God of War de 2018 foi revelado em junho de 2016 e lançado em abril justamente de 2018. Já o Ragnarok, ele foi anunciado em 2020 e lançado em novembro de 2022. Porém, God of War Lao Fei é um caso diferente, porque o jogo não foi apresentado com um teaser de 30 segundos, ele foi anunciado com long play, que é a gameplay mais extensa, interface funcional, dublagem prontinha, chefes e narrativa já avançada mostrados, companheiros revelados e diversas áreas já jogáveis. Isso normalmente indica um projeto em estágio bem avançado, que se talvez não fosse pelo fator GTA 6, seria até possível que o novo God of War Lao Fei fosse lançado ainda este ano, mas a Sony dificilmente vai querer colocar um God of War novo perto do lançamento do GTA. Se o GTA 6 realmente ocupar o final de 2026, empurrar então Lao Fei para o início de 2027 faz muito sentido estratégica e comercialmente. Sobre a gameplay apresentada e as mecânicas de combate vistas no trailer, é espantosa a quantidade de pessoas que a princípio torceram o nariz para a narrativa e para a lore do game, mas tiveram de dar o braço a torcer assim que puderam assistir as cenas de combate e a gameplay, né? Talvez um dos maiores saltos de desenvolvimento de toda a franquia do God of War. Eles resgataram aquela identidade rápida e o combate mais responsivo e imersivo dos primeiros títulos, o hack and slash não em sua essência, mas sim em uma assinatura mais moderna. Novas mecânicas como o Double Jump finalmente sendo aceitas e atribuídas ao formato, emendas de combos e trocas rápidas de postura por magia, tudo que o jogador típico gosta, e talvez isso também já indique como os próximos jogos da franquia receberão a gameplay pelo remake, né? Que para quem não sabe, também em paralelo a este desenvolvimento, a Santa Mônica estará revivendo os 3 primeiros títulos da franquia, God of War 1, 2 e 3, em remakes. Se muito bem recebido, a gente pode inclusive ter um gostinho de como Kratos apresentará a sua força na antiga Grécia por essa mesma ideia de gameplay. E referente aos personagens já apresentados, eu quero comentar um pouco sobre a teoria da espada que a Fei utiliza ser o próprio mito arturiano encarnado, a Excalibur. A princípio, e de forma crua, acaba sendo mais uma das milhares de teorias que a gente só vai saber daqui a um tempo, mas quando você analisa o contexto da apresentação da espada, o receio que alguns personagens apresentam dela e de onde ela é extraída, como que ela sai das águas, dá para agregar certo valor, e eu quero dar os meus 2 centavos de opinião a respeito. Então, vamos lá. Os 2 personagens aliados da Fei são o Frank, o cubo falante, que talvez seja o personagem mais estranho da franquia até agora. Eu achei
levemente viajado demais, mas a gente precisa entender então o contexto onde a narrativa dele vai se desenvolver. E a Rue, que são as fitas que seguram a misteriosa espada. Ambos, Rue e Frank, acabam colaborando com a Faye ao decorrer do game, mas o trailer não deixou muitas pistas sobre a sua lore, no caso de ambos. Se você analisar, no entanto, a forma como eles retratam a espada pelo brilho, efeitos e como a Faye utiliza ela em combate, deixa pra gente muito claro que não se trata de uma arma branca padrão. A espada tem vida e vibra perante as lutas e a magia. E dá pra ir além e observar onde a espada estava mantida. Ela está presa dentro de um cubo preenchido por água. Isso imediatamente lembra uma das imagens mais famosas da mitologia arturiana, justamente a Dama do Lago. Nas lendas, a Excalibur é entregue ao rei Arthur por uma entidade sobrenatural conhecida como a Dama do Lago ou a Fada Viviane. Algumas pessoas chamam ela de Nimue também. A espada nasce da água e para a água ela retorna. Esta é a ordem. E a sua história está inseparavelmente ligada a este elemento. Agora a gente compara isso com o que a gente vê em God of War Law of Fae. Uma espada mágica, consciente, aprisionada dentro de uma estrutura aquática, em um mundo onde deuses de diferentes mitologias e lendas podem coexistir. Isso salta aos olhos considerando justamente a narrativa e o enredo. Uma espada mágica consciente aprisionada dentro de uma estrutura aquática. Outro detalhe importante, ou pelo menos curioso, é que a espada possui a Rue, a presença viva ligada à arma, que são as fitas, né? Ou justamente a fita e um embolo. Nas versões mais antigas desse ciclo arturiano, a Excalibur nunca foi tratada como uma espada comum, e a gente sabe, né? Ela era praticamente um artefato vivo do destino, conectado às forças sobrenaturais que influenciavam historicamente os acontecimentos do mundo. Acontecimentos estes onde a espada pode influenciar também o que acontece no todo o tempo, ou no Everywhen. A própria Santa Mônica já demonstrou várias vezes que eles gostam de reinterpretar mitos ao invés de copiá-los literalmente. O Thor não é o Thor dos quadrinhos, infelizmente, mas eles preferiram assim como o Odin não é o Odin das histórias tradicionais. Então, por que a Excalibur precisaria ser justamente a espada que a gente conhece e limitada aos detalhes mais clássicos, entendeu? Talvez Rue seja justamente a adaptação da própria Lady of Lake, da própria Fada Viviane ou da Dama da Água que guarda Excalibur. Não uma mulher surgindo das águas, mas uma consciência presa dentro da espada. Uma entidade que acompanha o seu portador e guia o seu destino. Quando o cubo sugere para Rue dar a Fae a espada, a Rue só concordou após a promessa da Fae. Pode ser a primeira aparição da mitologia arturiana dentro do universo de God of War e, claro, apenas teoria, e isso abriria portas para uma nova geração de deuses e lendas para a franquia explorar, e a sacada em si, pelo menos ao meu ponto de vista, é muito inteligente, porque pra gente acaba sendo o melhor dos dois mundos. Quem quer o Kratos e toda a saga clássica pode aguardar pelo remake dos 3 primeiros títulos, enquanto um novo arco atualizado e com possibilidades de dar aquela bela viajada também pode ser explorado com God of War Law of Fae e suas continuações. E sobre personagens, eu quero comentar um pouco sobre as duas figuras inimigas que o trailer apresenta juntamente com o exército de guerreiros mongóis, aparentemente. A figura masculina é Baekje, também conhecido como Baekje Chen ou Jamsaran, é uma poderosa e temida divindade guerreira cuja origem remonta os antigos povos nômades da Ásia Central. Ele foi incorporado ao panteão do budismo tibetano e mongol com a expansão do budismo como um guardião dos ensinamentos budistas. O título para alguém que recebe tal honraria é chamado de Dharmapala. A sua figura é marcada por uma série de elementos visuais e históricos. Seu nome deriva de uma palavra mongol que significa cota de malha ou armadura, o que explica sua forte ligação com equipamentos de combate e armaduras pesadas, e isso também é retratado por meio do trailer. Diferente de outras entidades budistas que possuem múltiplos membros, Baekje costuma ser retratado apenas com 2 braços, e ele é visualizado com pele vermelha, brilhante no caso, 3 olhos arregalados, dentes expostos e uma expressão bem raivosa, muito fiel com o que a gente tem no trailer. Já a figura feminina é Sekhmet, também conhecida como Sakmis ou Sakmis, é uma deusa da mitologia egípcia associada à guerra, filha de Ra, destruição,
cura e poder solar. Ela também sabe sobre a relação da Faye com o fragmento da máscara. A gente sente a devida importância que a Sekhmet dá para o fragmento e pergunta se a Faye pretendia usar aquilo para escapar, o que confirma duas coisas importantes para nós. Primeiro, Odin estava certo em ficar obcecado pelo conhecimento da máscara ou a máscara em si. E muitas das lacunas, e talvez até o momento a gente pode chamar de furos de roteiro, possam ser respondidos com esse jogo. Se é que houve, de fato, furo de roteiro e não uma estratégia do estúdio da Santa Mônica para enganchar com o próximo capítulo da franquia, que é justamente o God of War Lao Fei. Então, Bakhti e Sekhmet, duas entidades de panteões diferentes ou mitologias diferentes, somado a tudo isso que a gente viu, não é exagero pensar que a Faye pode encontrar antigos deuses gregos e rivais do Kratos no Everywhen, e eles possam, claro, tentar se vingar do Kratos atacando justamente a Faye, o que eu não acho que vai acontecer com tanto vigor, porque eles vão com certeza querer guardar os mais emblemáticos confrontos para o remake da trilogia, mas de qualquer modo, eles conseguiram com esses 23 minutos de gameplay e trailer transpassar com clareza a ideia central do jogo, que eu estou bastante curioso e empolgado para ver, acredito que muitos de vocês também. Eu quero por fim comentar um pouco sobre a criatura gigantesca sob o comando de Sekhmet, aquela leoa que ela sobe e vai resolver o tal problema mencionado. A Santa Mônica ainda não revelou oficialmente o que é aquela criatura, mas a gente conhecendo históricos de games, claro que a gente vai se debater com ela algumas vezes e dá para fazer algumas deduções muito fortes pelo design mostrado no trailer. Corpo de felino gigantesco, chifres, 6 patas, escamas em parte do corpo, cauda com características reptilianas, né? A cauda vibra como se fosse um chocalho de uma cobra, língua bifurcada que você consegue ver nos primeiros momentos, nos primeiros frames ali que ela aparece, símbolos solares egípcios próximos à cabeça e, na mitologia egípcia, Sekhmet é conhecida como a deusa leoa da guerra, destruição e fogo. Por isso, alguns acreditam que essa criatura seja uma manifestação da própria Sekhmet, ou um avatar bestial dela, ou a sua montaria divina. O detalhe interessante é que o design mistura características de vários seres mitológicos, não apenas da mitologia egípcia, algo que combina perfeitamente com o conceito do Everywhen, onde criaturas de diferentes tradições coexistam, o que também pode dar um pouco mais de força a uma outra teoria, de que ela seja inspirada então em criaturas híbridas e não em um animal egípcio puro. Houve até comparações com o Tarrasque da mitologia francesa, né? Que se não fossem pelo par de patas extra, tinha tudo para ser igualzinho ao Tarrasque, ou Tarasca, né, da Provença medieval. Se eu tivesse que apostar, eu diria ser a forma bestial / o avatar de Sekhmet ou uma extensão direta dos seus poderes. Algumas pessoas estranharam que Sekhmet apareça no trailer em forma de humanoide, sem a clássica cabeça de leoa. A Santa Mônica pode então estar guardando justamente a revelação da sua forma monstruosa para uma boss fight posterior, né, como se fosse uma terceira transformação ou segunda transformação. O que para o escopo ou familiaridade do God of War seria justamente comum demais de acontecer. Lembrando que mais teorias e novidades irão surgindo com o tempo e, claro, eu vou trazendo tudo aqui para vocês em um design também informativo ou opinativo. Gostei muito de criar um conteúdo diferenciado, fazia tempo que a gente não respirava para fora do Apex e caso você esteja aqui caindo de paraquedas e quiser conhecer mais do meu trabalho, na tela final tá passando algumas das recomendações de demais conteúdo que eu desenvolvo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e também da minha construção para um novo conteúdo de God of War. Vou ficando por aqui, por hora isso é tudo. Muito obrigado por terem assistido, grande abraço, fiquem bem. Bye bye now.